Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, sejam bem-vindos. Quero muito agradecer o convite aos nossos irmãos e amigos do Grupo Espírita Luz e Vida de Maricá e agradecer a oportunidade de trabalho. Meu nome é Leila Gomes, sou tarefeira do Grupo Espírita Maria de Nazaré de Rio Bonito e eu espero contribuir com vocês hoje no estudo que foi nos sugerido do Livro dos Espíritos, da segunda parte, que diz respeito ao capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. E o tema nosso de hoje é idiotismo, loucura. E nós antes vamos ler então a página que escolhemos quase que a dedo. Vamos dizer que nada é por acaso, e a gente procurando, meio que folheando, e a gente acaba achando uma leitura que tem tudo a ver com o nosso tema. Então, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos estudar, ler de abertura a página Mar Alto, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas capítulo 5, versículo 4. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões do vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade. Porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes abandonado, lembra-te de que além do túmulo há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente.
a tua ascensão. O Pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos, na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Então é uma página muito bonita que realmente tem tudo a ver com o nosso estudo, e a gente vai usá-la e rememorá-la enquanto estudamos. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, nosso amigo, companheiro, nosso irmão maior, nosso maior guia e modelo, nos conforte, Senhor, nos ampare e nos guarde, nos intue e nos inspire a fé e a esperança, a resignação, para suportarmos as nossas provas, os nossos infortúnios que expiamos. Nos abençoe, Senhor, nos momentos de transição que estamos passando, nos momentos difíceis que estamos vivenciando ultimamente. Confortai, consolai, amparai todas as famílias enlutadas, todas as pessoas que estão vivendo os seus lutos de toda ordem, não só por morte de pessoas, entes queridos, mas qualquer outra perda, Senhor. Amparai a todos que estão angustiados, sofrendo, com as suas ansiedades, com os seus transtornos mentais, com as suas depressões, com os seus traumas. Amparai, Senhor. Confortai-os. Nos abençoe, Senhor, o estudo. Nos abençoe, Senhor, esse fim de semana e a semana que está por vir. Esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, não só nas questões já citadas do Livro dos Espíritos, mas também em outras obras, nós estudamos para melhor conversarmos sobre um tema tão importante e um tema tão delicado. Então nós também nos atemos nesse livro aspectos psiquiátricos e espirituais nos transtornos emocionais
e de Divaldo Franco, através de diversos espíritos. Também nos atemos no Alírio de Cerqueira Filho, sobre o seu livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Isso aqui é uma coisa linda. Tão lindo quanto a capa, né? Também no Evangelho no Lar, que é primordial, né? A gente fazer o nosso Evangelho no lar. E em nome do amor, mediunidade com Jesus, que vem falar muito do porquê da nossa busca incessante no caminho do bem, para que nós não venhamos, como disse Jesus, a cair em tentação. Então, vamos começar fazendo uma pequena introdução, estudando o que é idiotia na linguagem, no português. Idiotia, disse, pessoa incapaz de coordenar ideias, insuficiência de desenvolvimento mental, relação com lesões ou deformações cerebrais, que acarretam a incapacidade de aquisição da linguagem e a inaptidão de governar. E loucura, doença mental, doidice, demência, insanidade, ato próprio de louco. É uma alienação mental. Então, por aí nós já vemos a dificuldade. E nós vamos estudar essas dificuldades. Vamos iniciar com a questão as questões 371 a 375 nos traz esclarecimento com relação ao espírito que atua a matéria e que recebe deste as reações desorganizadas. Então, por aí a gente vê que nessas questões colocadas, perguntas do Kardec e explicações dos espíritos, que elas vêm falando a 371 até a 375 desses aspectos, de que o espírito, por mais que ele é que atua sobre a matéria, mas ele recebe da matéria essa desordem, essa desorganização, esses reflexos, essas reações. Justamente porque o espírito, que quando está para reencarnar, é ele que vai moldar o teu perispírito, o teu corpo, que ele vai organizar a sociedade onde ele vai reencarnar, todo o contexto, para ele vivenciar as suas provas. E se é o espírito que vai ter que passar, vivenciar aquelas experiências, é ele que vai moldar o seu perispírito, o perispírito já é moldado com as dificuldades
próprias, necessidades próprias, melhor dizendo, de que ele tem que prover naquela reencarnação para que ele supere as suas necessidades, que ele resgate, mas vamos falar melhor, que ele repare, que ele conserte, que ele venha para essa escola estudar mais, se dedicar mais às atividades, às matérias que ele não estudou direitinho, né? Tão bem. Em algum momento falhou. E por isso está passando pelas dificuldades. Como os alunos na escola, como nós nos nossos cursos. Se não fazemos direito, não nos dedicamos o suficiente, se não estudamos, nossas notas caem, nossa produção cai e às vezes perdemos de avançar, ficamos estacionados. Temos que repetir novamente esse curso, essa série, não é? E aí o que é que acontece? Vamos desaprender aquilo que aprendemos? Vamos perder os títulos que já temos? Não. Nós não decaímos, porque a virtude que conquistamos, ela permanece. E assim também é com o Espírito. Aquilo que ele já alcançou, ele não perde. Ele apenas vai ficar estacionado por algum tempo em se falando do que nós estamos estudando hoje, que é a idiotia e loucura. Então ele vem perguntar sobre a idiotia e a loucura a seguinte frase, a seguinte pergunta: por que haveriam de ter sido criados desta forma? Seres idiotas, loucos, com toda aquela característica que o significado nos traz, de demência, de falta de regulação, de atenção, que não consegue raciocinar. Então, por quê? Que infelicidade é essa, esse espírito nascer assim? Felizmente, possuidores do conhecimento que a doutrina espírita nos outorga, podemos avaliar a situação sem nenhuma dificuldade. Porque são espíritos em resgate que, embora já possuam um processo e um progresso relativo, né, já têm alcançado virtudes, conhecimentos, inteligência, ele não vai perder isso. Mas que pela existência lhe facultou essa melhoria, mesmo assim, em algum momento, ele faliu. Usou mal do seu livre-arbítrio. Faliu. Não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para condenar, muito menos. O que o levou a falir? A não continuar o processo de evolução moral, espiritual, intelectual. Alguma coisa aconteceu que o fragilizou e ele veio a falir.
Então, ele se tornou devedor. Ele vai ter que reparar essa falta. Daí, acharam por bem, acha-se por bem, de que esses espíritos voltem a experienciar, procurar ressarcir os seus débitos dessa forma e de tantas outras formas, mas vamos nos ater a esta forma de idiotismo e loucura. Então eles, cada um de nós, cada espírito, dependendo das suas faltas, dos seus delitos, das suas fraquezas, do que ele veio a falir, ele vai ter uma prova, uma expiação, uma reparação, uma correção diferenciada, conforme o grau, conforme a gravidade, a necessidade de cada caso. Tudo tem seus pesos e suas medidas. Não tem um parâmetro único, um protocolo fechado para todos e para tudo. Não. A cada um segundo as tuas obras. Então não tem. Não é que todo mundo que cometer uma falha, um delito, vai ser todos eles na mesma condição, no mesmo peso. Não. Como a página colocou na leitura inicial, todos nós, se ainda não vivenciamos, ainda vamos vivenciar. Podemos estar aqui estagiando na dor, na experiência do outro. Se estamos vendo que o outro está nos dando uma experiência de resignação, de fé, de esperança, ótimo, muito bom. Olha que lição para nós, para pensarmos que nos nossos pequenas provas, nos nossos pequenos delitos, a gente consiga ter resignação, fé e esperança, porque eles no muito têm. E às vezes a gente, por uma coisinha de nada, nos achando nos ditos normais, que podemos raciocinar, inspirar e respirar e expirar a calma e a tranquilidade, né? A gente, ao invés disso, a gente explode, a gente comete tantos erros, desajustes, imaginem eles. Então nós estamos aqui estagiando na dor do outro para as nossas experiências, que virão, poderão ser, como a página colocou, igual ainda ao que eles estão experienciando, que seja em nós mesmos ou que seja no ente querido próximo nosso, que seja do mesmo, se tratando da mesma causa e efeito, ou não, ou em outra. Mas não deixe de ser uma lição. A vida é uma escola. Então, o que nós podemos tirar daí são algumas questões que, como ele colocou no início, por que haveriam de ter sido criado desta forma? Nós não vamos entrar aqui no estudo do que pensam as outras crenças e das que pensam como nós. Porque não basta também dizer só que
crenças que acreditam na reencarnação teria uma explicação para isso. Para poder a gente ver que Deus é justo, bom, digno, Pai. Que Deus é o nosso amigo, o nosso Pai Criador, onipotente, onisciente, e que quer o melhor para os seus filhos. Que Ele não iria criar filhos, selecioná-los. Esses terão virtudes, estes serão totalmente desgraçados. Em se tratando de uma vida só, em não acreditarmos numa reencarnação. Porém, não basta acreditar só na reencarnação, porque senão poderiam pensar da seguinte maneira, e é aí que muito de nós caímos quando os irmãos de outras crenças vêm nos questionar. Vocês falam, né, que a reencarnação explica isso. Estão pagando, estão espiando, provando erros do passado. Então, para que então que Deus deu o livre-arbítrio? Se sabia que nós falhamos. Para poder a gente errar de novo e voltar a errar de novo e passar pelas mesmas dores, ficar estacionado? Eles também podem questionar dessa forma para nós. Porque se sofre de idiotismo, se sofre de loucura, se não tem consciência, se o espírito ele é até liberto de suas responsabilidades sociais, justamente porque ele é assim, como que se explicaria também dizer que a reencarnação explica, mas explica em que sentido? Então não basta só dizer que a reencarnação explica o conforto e conforta. Conforta da seguinte maneira. Não basta apenas acreditar na reencarnação. Tem que acreditar na lei de causa e efeito. Tem que acreditar. E acreditar, não basta acreditar na fé cega, é estudar e compreender. Porque olha só, acreditar na reencarnação sem compreender a reencarnação. O conflito que dá. Isso não esclarece os nossos irmãos. E não nos esclarece também não. Porque eu já assisti com meus próprios olhos, dentro de uma palestra, uma irmã pedia a palavra no público, enquanto que o irmão falava sobre reencarnação. E ela disse, eu não acredito em reencarnação, porque para mim não muda nada. Olha aí a explicação. Porque temos que entender, temos que compreender. E para isso temos que estudar. E o palestrante, o nosso irmão que estava dando o estudo, ele teve uma perspicácia, uma intuição, uma inspiração e uma sapiência e amor. Ele teve a compaixão, ele teve o que nós temos que ter, a empatia, e ele concordou com ela plenamente. Você está certa, minha irmã. Porque a reencarnação não é para ser acreditada, como se acredita em tantas coisas. O Espiritismo não nos pede uma fé cega. A reencarnação tem que ser compreendida
entendida, estudada, para saber o que ela tem de especial. Qual o motivo dela? Qual o valor dela? Se a gente não entender a reencarnação, a gente não vai entender essas enfermidades. Então esses espíritos, eles são idiotas, são loucos, não têm um raciocínio. Então como que eles vão saber que estão espiando, que estão em provas, se quando reencarnou, apagou? É isso. De primeira mão, né? De primeira vista é o que a gente vê. Então, eles escolhem essas provas para que não venham sucumbir novamente, para que não venham repetir os infortúnios de outrora. E a gente tem tantas literaturas que falam de espíritos que pediram para vir de formas cada vez mais debilitados do seu corpo físico para não cometer o ato insano do suicídio, né? Então vem temporariamente estacionado nessa existência para que não venham adquirir mais débito. Mas aí a gente continua. Ainda não esclareceu. Ainda não convenceu. O que está faltando? Então nós podemos questionar 3 questões que nós vamos ver agora. Uma delas, se não são responsabilizados pela lei humana, se são preservados de responsabilidades sociais e civis, não praticam o mal nem o bem, estão ali na fase de idiotia? O que pode parecer isso? Comodidade? O espírito? Está sendo cômodo? Está sendo confortável? Está na zona de conforto? Então realmente ele vai continuar só estacionado? Podemos fazer uma segunda questão. Uma segunda pergunta, um segundo questionamento. Sendo assim, por que vir à Terra, ou qualquer outro planeta que seja de provas e expiações, né, que eles também vivem? Não existe só o planeta Terra para que nós possamos expiar, provar. Existem outros planetas do mesmo nível. Para que eles vão vir nessa circunstância? Exatamente porque a lei de progresso, a lei é de progresso. Então nós temos que entender que a reencarnação funciona porque se nós desarmonizarmos essas leis, nós estamos em débito com ela. Tudo tem que andar em harmonia. Não é a Deus que nós estamos digamos, errando contra Ele. É contra as suas leis. Porque sendo assim, quem não acredita em Deus, não tem compromisso com Ele, então não está em débito? Está em débito com as leis naturais. Porque Deus se reflete nas suas leis. Então nós vamos estudando, nós vamos vendo, nós vamos
costurando. É uma colcha de retalho. Né? A gente vai emendando os conhecimentos. Então, a gente pergunta, e o constrangimento desse espírito quando na erraticidade, depois de desencarnado, ele volta à sua razão? E ele consegue ver e perceber que passou uma reencarnação inteira estacionado. Ele volta a perceber o motivo que o levou a essa reencarnação. As oportunidades que ele teve de progredir não progrediu. Vê os irmãos, companheiros, familiares, espíritos afins que galgaram seus degraus e ele ficou. Percebam o constrangimento que não é para esse espírito. É lógico que mesmo se ele vivesse completamente, mesmo que, ele vivesse completamente na idiotia e só fosse ter conhecimento disso tudo quando ele chegasse do outro lado, mesmo assim seria um avanço, uma boa justificativa para nós acreditarmos, compreendermos o valor da reencarnação. Porque em uma vida ele errou, ele deixou, sabendo o que podia fazer, de melhor para si, fez o pior, ficou estacionado, não evoluiu. Mas tem um outro fator muito importante que nós precisamos conhecer e que a doutrina espírita nos esclarece. Esse espírito, vamos para a pergunta 3, que as explicações de Kardec vêm na 374 com a sua pergunta e a resposta dos espíritos, fantástica. Como? Se eles não têm noção, se estão na fase de idiotismo, porque eles vão ter consciência solar de que valeu isso. Então tivesse consciência lá. Não seria então um castigo, uma punição de Deus fazer isso com o filho? Deixar reencarnar, viver da forma como viveu, para depois só ter conhecimento quando voltar? Isso é justiça? Isso é amor? Ah, mas é reencarnação. Mas essa reencarnação vista só por esse ângulo seria amor? Seria justiça? Já vimos que ele tem um livre-arbítrio, que ele tem a oportunidade de voltar e passar pelas provas e expiações. Mas nós temos que entender que essas provas e essas expiações são reparação, corrigenda, oportunidade de progresso. Porque o espírito carece disso, porque a vida natural nossa é de progresso. Então ele fica angustiado, sim. O espírito fica constrangido, sim. Ele quer a oportunidade de reparação. Então nós temos que entender isso. O que envolve a reencarnação. Porque senão ela realmente não tem muito sentido. Mas quando a gente começa a entender o porquê dela, o que a envolve, a beleza que ela é,
nós vamos entender a misericórdia, o amor, a paternidade de Deus. Aí sim, nós vamos estudar o seguinte: na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Olha a pergunta do Kardec. Porque ele já imaginou assim, a sapiência. Porque se não tivesse o espírito na condição de idiota, essa percepção, pelo menos quando ele estivesse num estado de sono, já que em vigília ele não consegue, não tem conhecimento, o que valeria? Tinha que ter alguma coisa para que se justificasse isso. Então, ele vai e faz essa pergunta para dar sentido à reencarnação, principalmente numa condição dessa. Então ele vai e pergunta: na condição de espírito livre, né? O espírito está livre. Então é o corpo que está doentio, é o corpo que está debilitado, é o corpo que não consegue. Então ele dormiu e o espírito está livre. Como nós estamos livres. Quando nós dormimos, nosso espírito fica livre. Então seria só o nosso espírito de pessoas ditas normais, que raciocinam, que são lúcidas. Então ele pergunta. E aí os espíritos respondem a seguinte resposta: frequentemente. Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam o voo são prova e expiação. A cadeia é o nosso corpo. A cadeia é o planeta que nós vivemos. Essa energia que nos prende nessa matéria física densa. Então o espírito, durante o desdobramento, ele consegue ver, ter consciência, ter razão. Então ele pode perceber e se deparar com seus compromissos que ele planejou com os espíritos antes de reencarnar, sabendo que aquilo seria o melhor para ele. E ele vê que ele escolheu aquela prova. E aí nós pensamos assim, aí sim a gente consegue compreender. Aí sim faz sentido da reencarnação. Não seria uma punição insana. Não seria dizer que Deus pegou pesado. Então o espírito sabe. E a gente tem conhecimento, a ciência já provou, todas esses estudos da mente humana, nós sabemos que no nosso consciente, 1 minuto do nosso consciente equivale a horas do nosso inconsciente. Então vocês imaginam o tempo que esse espírito tem de ficar inconsciente, de adormecer e do seu espírito se doutrinar, se evangelizar, estudar, encontrar com seus amigos, espíritos protetores, familiares, seu anjo guardião, os que foram responsáveis
pela sua reencarnação, pelo seu planejamento reencarnatório. Então vamos pensar nisso. Aí eu pergunto, começa a fazer sentido, não começa? Aí nós vemos que faz sentido, que tem um grande valor de conhecimento, de causa, efeito. A gente vê a bondade e o amor de Deus na reencarnação. Aí a gente consegue dar um sentido para ela. Então, quando alguém vem nos questionar sobre a reencarnação, se a gente usar dessa explicação, a gente vai conseguir fazer com que eles vejam e sintam o amor de Deus. Que Ele não ia criar seres, seus filhos, escolher, né? Você vai ser assim e você vai ser assado. Você vai ter virtude e você não. Ah, mas é mistério de Deus Ele dizer apenas assim: olha, vai ser só para você dar seu testemunho. Mas escolheu filhos para virtude e outros para testemunhar dores, flagelos, sofrimentos? Não, né? Pois se Ele criou todos iguais, Ele nos fez todos iguais, com as mesmas possibilidades. E já nascemos com aquela intuição do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que convém e do que não convém. E se nós usamos nosso livre-arbítrio e em algum momento nós, como coloca as questões, falhamos, nós podemos retomar da onde nós paramos, estacionados, e conseguir continuar a nossa evolução. Mas não perdemos as nossas virtudes já conquistadas, que uma vez conquistadas, virtudes nós não a perdemos. Porque senão seria um castigo, seria outra punição do Pai. Não seria educar. E nós sabemos que a educação de Deus e que Jesus veio com a sua pedagogia nos mostrar foi a lei de amor, de perdão, de empatia com o sofrimento do outro. Deus jamais iria ser um ser que punisse. Ele não pune. Ele nos dá a oportunidade de nós mesmos ressarcirmos, nós mesmos nos corrigirmos. No tempo nosso ainda por cima. Podemos perder de ano quantas vezes quisermos. Só não vamos avançar. Então, nós precisamos reparar. Então, entender a reencarnação e aceitar a reencarnação seria compreender que ela tem esses parâmetros. Lei de causa e efeito, vida após a morte, né? Onde nós vamos lá ter conhecimento das nossas faltas e organizar nossa reencarnação, vir para a reencarnação reparar, ressarcir.
começar da onde paramos para progredir. Não perdemos nada, só perdemos tempo. Mas nós temos todo o tempo do mundo, a vida eterna, para vocês verem o amor de Deus. Então, em tudo que vamos avaliar, analisar da lei de reencarnação, a gente vê a misericórdia, a gente vê o amor de Deus, a paternidade dele. Tudo provém do amor de Deus. Ele não nos pune. Ele não faz nada disso. Enquanto nós acharmos, estivermos vendo, imaginando que Deus tem algum desses sentimentos, é porque nós ainda não compreendemos a reencarnação. Para saber por que essas coisas acontecem. Esses sofrimentos acontecem. Porque Deus não ia tratar um irmão, um filho desse jeito. Botar alguém com raciocínio e outro completamente na idiotia. Então, meus irmãos, o que acontece com o espírito quando ele está dormindo, nesse encontro maravilhoso, onde ele também é amparado, e eu fico imaginando esses espíritos com ele, dando força, fé e esperança, estamos aqui. Você há de conseguir. Porque ao despertar, ele se vê tolhido de tudo que ele antes estava vendo e tendo compreensão. Então, esses embaraços que ele passa, essas reminiscências que ele tem, é que manifesta nele, harmonicamente. Ele vai perdendo esse contato com o seu corpo físico, quando ele vai tomando consciência da vida. Mas aí o espírito já teve aquela experiência de por que eu estou passando por isso. Então isso é uma lição. O Kardec também coloca faz uma ressalva e questões sobre o suicídio. Porque ele vem questionar por que os loucos, na sua maioria, eles tentam o suicídio. Então, para isso, nós vamos primeiro estudar um pouco do que vem a ser o sentido sociológico do espiritismo. Aliás, desculpa. Sociológico do suicídio. Para depois nós vermos na reflexão espírita. Então, sentido sociológico do suicídio. Temos o suicida egoísta, que é para não sofrer mais. Temos o suicida altruísta, que é para não dar trabalho aos outros. E o suicida anônico, por causa dos desequilíbrios de ordem econômica, social, financeira. Então são esses. E aí nós vamos fazer uma reflexão espírita. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, na vida futura, né? Dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio.
Então, olha a importância do Evangelho. Olha a importância de uma doutrina, de uma religião esclarecedora. Olha a importância de qualquer religião que te leve à fé e o respeito à vida e a Deus, ou até mesmo aqueles que não acreditam na religião, que não acreditam em Deus. Mas ter uma educação que o faz respeitar o seu corpo, que faz respeitar a dor do outro, que o faz querer viver em harmonia, em equilíbrio. Então, olha a importância dessa harmonia, dessa serenidade que o espírito deve ter para que ele consiga superar a loucura e não tentar o suicídio. Então, tenhamos empatia e saibamos virar para o nosso irmão e falar para ele: eu sei que está doendo, eu não sei mensurar o tamanho da sua dor, mas eu sei que você está doendo e eu estou aqui para te ajudar. Então, tem uma pergunta que o Kardec faz também, na 944, que ele diz: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, é sempre as leis. Nós estamos transgredindo as leis naturais. E aí, Kardec faz uma outra pergunta em cima dessa, que vem ser a pergunta A. Não é sempre voluntário o suicídio? Lá atrás ele perguntou se valeria, se teria sentido uma reencarnação se o espírito não tivesse a lucidez enquanto ele estivesse dormindo, certo? Para ele saber por que está reencarnado ali, passando por aquilo. E uma outra pergunta relacionada ao suicídio: é sempre voluntário o suicídio? E aí o espírito responde: o louco que se mata não sabe o que faz. Ele tem as atenuantes dele. Então, nós não sabemos o que o levou na intimidade a fazer aquilo. Muita paz, que Deus abençoe. Muito equilíbrio. Fiquem com Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela luz da doutrina espírita, que a tanto nos esclarece, nos conforta, e que nós possamos, Senhor, dar seu testemunho de fé e de esperança, de amor e resignação, de paz, porque os testemunhos, Senhor, podem ser de coisas boas. Nós não precisamos testemunhar desgraças. Nos livre delas, Senhor. Nos livre dos infortúnios. Conforte os nossos corações. Nos dê a tua paz, o equilíbrio, a sanidade. Nos dê, Senhor, o teu conforto, a serenidade. E conforte a todos os corações enlutados,
que possam passar pelo luto sem o desespero. Nos guarde agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.